Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, e observe o que esse capítulo nos ensina. Você sabe que Jesus é o nosso maior exemplo, certo? Ele nos deu uma vida inteira de ensinamentos que devem ser seguidos, pois ele viveu de maneira exemplar. Um exemplo claro disso é o fato de Jesus ter se submetido ao batismo, mesmo sem precisar. Pois ele não tinha pecado. João Batista ficou surpreso e até relutante, dizendo: "Como posso batizar o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo?" Mas Jesus respondeu: "Deixe ser assim. Pois assim se cumpre toda a justiça." Ele fez isso para nos ensinar a importância da obediência e da humildade. Ele se colocou como nosso modelo em tudo, para que pudéssemos segui-lo. Se você estudar de verdade a vida de Jesus, você vai perceber que ele não nos prometeu uma vida sem dificuldades, mas sim uma vida mais leve, mesmo com os desafios. Não pense que seguir a Cristo significa viver sem problemas. Isso é impossível, pois todos enfrentamos dificuldades, pois o mundo está sob o domínio do maligno. Jesus mesmo disse: "No mundo tereis aflições", e isso é uma realidade para todos nós. Porém, o que ele nos mostra é que não precisamos carregar um peso excessivo. Porque muitos dos fardos que carregamos são frutos da maneira como lidamos com a vida. A Bíblia nos ensina que, se estudarmos a vida de Jesus e os seus ensinamentos, seremos capazes de viver de uma forma mais leve. Não livre de aflições, mas com uma paz que o mundo não entende. Muitas vezes, o que mais vemos nas igrejas são pessoas reclamando, com rostos carrancudos, e fofocando. Mas é importante perceber que ir à igreja não muda nada em nossa vida se não nos esforçarmos para imitar a Cristo. Ser cristão não significa apenas frequentar um culto, mas viver conforme os princípios do reino de Deus. Isso, porém, não é fácil. As nossas emoções frequentemente nos impedem de seguir os ensinamentos de Jesus. Quando ele diz, por exemplo, que devemos dar a outra face quando alguém nos agredir, é algo simples de entender, mas extremamente difícil de aplicar. O que nos impede? As nossas emoções. O nosso orgulho, o sentimento de "não levo desaforo para casa", de "não vou deixar ninguém me humilhar". A carne constantemente deseja agir de maneira contrária ao que Jesus faria. E, por isso, precisamos entender que, se quisermos realmente ser como Cristo, precisamos estar preparados para vencer esses desafios emocionais. A tentação de Jesus no deserto é um exemplo claro de como Deus permite que sejamos provados. O deserto, longe de ser um lugar de sofrimento sem sentido, é um local necessário para quem quer ser usado por Deus. Muitas vezes, como cristãos, cometemos um erro: pedimos algo a Deus, mas pensamos apenas no resultado final, sem considerar os custos envolvidos. Por exemplo, se você pede a Deus para lhe dar um marido, você pode estar pensando no romance e na felicidade. Mas a convivência diária traz desafios como o ronco, as dificuldades de comunicação, as diferenças de temperamento. Se pede dinheiro, não imagina que, junto com ele, vêm os problemas que o dinheiro pode trazer: inveja, problemas legais, solidez financeira, mas também solidão e questões espirituais. O fato é que, na vida, não existe almoço grátis. Tudo tem um preço. Por isso, quando você pede a Deus para ser usado, esteja preparado. Não é algo que vem sem desafios. Deus, ao conduzir Jesus para o deserto, mostrou que, para cumprir o seu propósito, ele precisou passar pela tentação, pelo aperto, pela dificuldade. E, muitas vezes, somos levados ao deserto para que possamos ser testados, provados e transformados. O Espírito Santo guia esses momentos de provação para revelar o que há dentro de nós, e o deserto é o lugar onde as nossas verdadeiras motivações vêm à tona. O deserto revela, antes de tudo, as nossas motivações. Você quer ser usado por Deus? Quer ser um pregador, um missionário, um músico? Então, o que está por trás disso? É o desejo genuíno de servir ao Senhor ou a busca por reconhecimento, fama ou status? Muitas vezes, queremos ser vistos e aplaudidos.
Mas Deus quer saber se a nossa motivação é o amor e o serviço ao próximo, ou se é apenas uma busca por autoafirmação. Além disso, o deserto também serve para nos ensinar a respeito da nossa identidade em Cristo. O inimigo, como fez com Jesus, vai tentar confundir quem somos. Ele nos faz duvidar da nossa filiação divina, fazendo-nos lembrar dos nossos erros passados. Mas, se lembrarmos da palavra que Deus nos falou, que somos seus filhos amados, em quem Ele tem prazer, podemos resistir às tentações e às acusações do inimigo. Quando passamos pelo deserto e nos sentimos fracos e vulneráveis, é importante ouvir a voz de Deus nos dizendo quem realmente somos em Cristo. Por fim, o deserto é o lugar onde Deus nos prepara. E assim como Jesus, que após 40 dias de jejum e tentação, começou o seu ministério, você também será fortalecido através das dificuldades. Não há como escapar disso. Para sermos usados, Deus nos leva ao deserto. Ele sabe que, sem esse processo, não estaríamos preparados para cumprir o seu propósito em nossas vidas. Portanto, ao pedir para ser usado por Deus, esteja preparado para o deserto, pois é lá que Ele te molda e te prepara para algo grandioso. A verdadeira missão que nasce conosco geralmente não é descoberta de forma simples. Não é nos bancos da faculdade ou nas conversas informais com os amigos que encontramos o nosso propósito. Na verdade, é nos piores momentos da nossa vida que essa revelação acontece. O deserto é o lugar onde duas coisas fundamentais são reveladas. A primeira é quem você é e a segunda é o que você realmente possui. Jesus foi provado no deserto, e a sua provação tinha um propósito claro, primeiro, para revelar a ele mesmo o que ele possuía. E depois, para testá-lo sobre o uso disso. No momento em que Satanás tenta seduzi-lo, ele oferece todos os reinos do mundo, mas o que ele não percebe é que já estavam nas mãos de Jesus. Pois Jesus já era o Rei das Nações. Satanás só pode oferecer aquilo que você já tem, mas não no tempo certo. Era como o filho de um rico que já possui as riquezas, mas ainda não pode usá-las. Essa tentativa do diabo foi para testar a consciência de Jesus sobre o que ele tinha. Ele queria saber se Jesus estava ciente do poder e da autoridade que possuía, mas o mestre resistiu à tentação. Satanás tentou distorcer a verdade, oferecendo a Jesus algo que já era dele, mas no tempo errado. Jesus sabia que a hora certa ainda não havia chegado. Além disso, o diabo também tentou confundir Jesus com a própria palavra. Quando o inimigo citou as Escrituras para tentar induzir Jesus ao erro, ele respondeu com outra passagem, dizendo, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo tenta distorcer a palavra para enganar, mas Jesus usou a verdade para resistir. O deserto é o lugar onde você descobre a sua identidade e os recursos que Deus te deu. Ele permite que você seja testado, mas também prepara você para o que está por vir. Não é um castigo, mas um treinamento. Quando você passa por dificuldades, é porque algo grande está sendo gestado em você, e o inimigo quer saber se você vai usar a palavra de Deus para resistir, ou se deixará levar pelas emoções e pelas circunstâncias. A vitória vem através da palavra, não dos seus gritos ou das suas tentativas de controlar a situação. Ao final, quando Jesus usou a palavra corretamente, o diabo fugiu, e os anjos vieram para servi-lo. Esse é o poder da palavra, que destrói as obras do inimigo. Quando você está passando pelo deserto, lembre-se: não é um castigo. Deus está te treinando. Ele está preparando você para algo maior. As pessoas podem tentar te rotular com base nas suas ações externas, mas Deus te conhece no deserto, onde você é testado e moldado. O deserto não é o fim, é o início de algo novo. Por isso, ao enfrentar as dificuldades, saiba que o que está sendo formado em você vai além das circunstâncias momentâneas. O que Deus tem para você está sendo revelado nesse processo de purificação. E quando a vitória chegar, será com base no que você aprendeu, no que você tem e na palavra que você carrega dentro de si nos momentos mais difíceis da minha vida. Foi o nome do Espírito Santo que eu invoquei. E por isso estou aqui, de pé. Nos piores dias da minha caminhada, o nome do Espírito Santo foi o que me sustentou,
e é isso que me mantém vivo. Não estou aqui por causa das minhas forças, mas pela misericórdia e graça de Deus. Não estou aqui porque sei o que faço, mas porque o Espírito Santo me guiou. Eu sobrevivi ao deserto, e quem vai sobreviver ao deserto se prepara. A preparação é essencial, pois o tempo está perto dos anjos virem para nos servir. Sobrevive ao deserto, seja qual for a luta. Se o marido está irritado, sobrevive. Se o filho está rebelde, sobrevive. Mostre quem você é, o que carrega dentro de si e a palavra que você professa. Mesmo que falem mal de você, se o dinheiro acabou, sobrevive. Jesus nos deu o exemplo de resistência. Ele enfrentou 40 dias de escassez, de fome, de tentação. E quando foi tentado, ele usou a palavra para resistir. O que precisamos aprender é isso. Conhecer a palavra e ter o Espírito Santo dentro de nós, prontos para declarar a verdade quando for necessário. Eu não sei qual milagre você precisa, nem a situação em que está. Mas o deserto é necessário para que você descubra quem realmente é. Foi no deserto que descobri que não sou o empresário que pensava ser, nem os rótulos que os outros me deram. Foi no deserto que descobri o verdadeiro eu. E se você olha para trás, com certeza vai se lembrar de onde Deus te tirou. Deus apagou nossos pecados. Não estamos aqui por mérito, mas por sua misericórdia. O céu não será cheio de pessoas perfeitas, mas de pessoas perdoadas. O maior sinal de cristianismo não é a perfeição, mas o arrependimento constante. O cristão não é aquele que nunca erra, mas aquele que se arrepende de coração quando falha. Eu vim aqui hoje para declarar que é tempo de zero carnalidade e muita espiritualidade. Se você está se sentindo carnal, é só orar e jejuar. A espiritualidade vai aumentar enquanto a carnalidade vai diminuindo. Quanto mais espiritual você se torna, mais Deus vai te usar e mais humilde você será. Lembre-se, ser espiritual é viver em serviço, e é na humildade que Deus se revela. Não importa o quanto o diabo tente se aproximar. Se você estiver cheio do Espírito, ele vai fugir de você. Resista, declare a palavra e deixe os anjos do Senhor guardarem a sua vida. A partir de agora, sua vida vai ser diferente. A espiritualidade vai mudar sua vida emocional, financeira e espiritual. Não há deserto que resista a uma vida cheia do Espírito. A palavra de Deus diz que algumas situações só podem ser vencidas com jejum e oração. Então, eu te desafio a viver com zero carnalidade e muita espiritualidade. Mesmo que você não seja perfeito, se arrependa sempre e busque a graça de Deus. E lembre-se, quando seus olhos se fecharem aqui, você ouvirá a voz de Jesus dizendo: "Vem, filho, a casa que preparei para você está pronta." Nada se compara à alegria desse momento. O céu não será para os perfeitos, mas para os perdoados. Prepare-se para algo novo, algo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Se você ama ao Senhor, declare a palavra e a sua vitória será certa.